Olá pessoal! Durante as nossas pesquisas descobrimos algumas curiosidades sobre o pão, sobre a história do pão. E agora em alguns minutos vou compartilhar com vocês as nossas pesquisas. Vamos começar então? Então, antes de começar eu vou dizer para vocês que a história do pão está cheia de descobertas por acaso, que eu achei isso incrível. Então vamos voltar no tempo. No início, 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais começaram a comer, mastigar sementes grãos que eles acharam ao redor deles. E demorou um pouquinho, somente quando eles começaram a dominar o fogo, eles descobriram que o fogo pode alterar o sabor desses grãos e dessas sementes. Então aí eles começaram a assar esses alimentos. Aí só depois, por acaso, eles descobriram que esses sementes e grãos, eles podem moer entre duas pedras grandes. E assim que eles descobriram a farinha. Mas só que a farinha dessa forma é um alimento muito seco. Aí eles resolveram misturar essa farinha com água. Aí assim eles descobriram o mingau. Aí por muito tempo eles comiam a farinha dessa forma. Demorou um tempão para eles descobriram, por acaso, uma outra maneira de preparar o primeiro pão. Eles descobriram que se colocar esse mingau numa superfície quente, no caso era uma pedra bem quente, aí essa massa transformou numa massa seca, achatada e dura. Aí eles descobriram o pão ázimo, que é o pão dos judeus também. Que foi dessa forma que eles fizeram o pão deles tão famoso na véspera da fuga do Antigo Egito, porque não houve tempo suficiente para esperar até a massa fermentar. Então essa é uma curiosidade bem interessante. Então, quais são esses grãos que nossos ancestrais comiam? Existem registros de sementes ou grãos achados em túmulos que têm idade de 7 mil anos. Eles comiam cevada, centeio, aveia, trigo e os parecidos. Então, eles torravam, faziam a farinha e o mingau. E essa metodologia, essa técnica foi espalhando pelo mundo. Chegou no Egito também. E aí eles, no início, usavam uma pedra quente para assar o pão e depois eles descobriram uma outra maneira de aumentar a eficácia desse forninho deles. Eles colocavam um sino em cima dessa pedra, que dessa forma conseguiu reter mais calor e que acelerou o tempo de cozimento do pão. Aí depois desse sino foi desenvolvido o forno que a gente conhece hoje em dia. Egito, na história do pão, é um lugar muito interessante, porque foi no Egito que, por acaso, 5 mil anos atrás, uma dona de casa não usou um pedacinho de massa preparada, ela deixou de lado e dia seguinte ela percebeu que esse pedaço de massa dobrou de tamanho, formou as bolinhas, mudou de cor, mudou de sabor e mudou de cheiro. E assim que eles descobriram o fermento. Então, o primeiro pão levedado ou fermentado com fermento nasceu no Egito. E também aconteceu no Egito que uma outra dona de casa jogou fora um pedaço de um pão velho que foi feito de cevada, jogou numa jarra de pedra com um pouquinho de água e alguns dias depois, quando ela olhou nessa jarra, ela viu um líquido fermentado com espuma na superfície. Então foi ela quem inventou a cerveja. E na época, no Egito, eles adicionavam tâmaras para melhorar o sabor dessa bebida. E mais uma curiosidade sobre o Egito. O pão deles, por muito tempo, foi feito de uma semente muito especial, semente da flor lótus. E eles usavam as tecnologias que eu já comentei para vocês, na pedra quente com sino. Na Grécia Antiga e no Império Romano, esses dois foram os primeiros lugares onde eles reconheceram o padeiro como profissão. E nessa época, os padeiros foram dados muitos privilégios aos padeiros. Eles pagavam, por exemplo, menos impostos, reconhecendo dessa forma a importância deles na nação. E foi 2.500 anos atrás que abriu a primeira escola para padeiros, foi em Roma. Os gregos eram craques em produção de pães
eles faziam mais que 70 pães diferentes, de sabor e ingredientes diferentes. Era maravilhoso, provavelmente, né? A partir do século XVII, começaram a surgir novas tecnologias, novos fornos, moinhos, o fermento biológico, que tudo isso permitiu a expansão da panificação. E assim, o pão virou um alimento mais acessível e logo depois um alimento básico para a maioria das pessoas. A importância do pão na época era tão grande que, por exemplo, dizem que a Revolução Francesa explodiu por conta do preço elevado do pão. Então, não pode brincar com o alimento das pessoas não, viu? As tecnologias da atualidade resultaram em trigo com uma concentração muito elevada de glúten. E além disso, nas plantações, eles usam muito agrotóxico. E na preparação dos pães, usam muitos aditivos químicos. Então, dessa forma, os alimentos, os produtos da panificação, hoje em dia dificultam muito a digestão e também estão relacionados a muitas doenças modernas. Então, por isso surgiu a necessidade de desenvolver, em vários pontos do mundo, desenvolver novas receitas com novos ingredientes isentos de glúten. E a gente está nesse movimento. Agora eu vou contar para vocês mais algumas curiosidades. Vocês sabiam que na Bíblia existem 338 versos que falam sobre o pão? Além disso, eles têm uma lista, na Bíblia vocês acham uma lista de ingredientes adequados para fazer o pão. Quais são esses ingredientes? Cevada, painço, trigo, mel, linhaça, sal marinho, farinha de feijão, pode usar fermento, água e cominho. Deve ser um pão bem gostoso feito desses ingredientes. Os ingredientes da época, né? Porque o trigo de hoje e a cevada de hoje já são outra coisa. E vocês sabem que o pão na Igreja Católica também tem um papel muito importante. Na hóstia também, que simboliza o corpo do Cristo, ou a história do milagre do Jesus que multiplicava o pão. Então, a história do pão sempre acompanhava a história da humanidade. Agora tem uma curiosidade, outra, que eu quero compartilhar com vocês. O pão também era muito, muito importante na cultura húngara, na minha cultura. Por exemplo, na Idade Média, nas cortes reais, os funcionários recebiam o salário em forma de pão, em vez de dinheiro. E as pessoas ficaram muito felizes com isso, porque o pão você pode comer, mas o dinheiro não. E naquela época, muitas vezes era problema, não tinha acesso à comida, especialmente na época do inverno. Então, quem recebia em pão ficou muito feliz. A outra curiosidade, e que até hoje existem, mas hoje em dia já não são tão praticadas, algumas regras que determinam quando, como e quem pode fazer o pão. Por exemplo, na terça-feira e na sexta-feira ninguém pode fazer pão. E somente as mulheres que podiam mexer com a massa e fazer esses pães. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que existe na língua húngara um ditado, que o pão simboliza a vida para a gente, e um ditado diz que a pessoa idosa já comeu a maior parte do seu pão, que se refere que já tem uma idade elevada. É isso, pessoal, trouxe algumas curiosidades e um pedacinho de história do pão para vocês. Tomara que vocês tenham gostado. E para finalizar, tenho mais uma novidade para vocês. Dia 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão. Vamos celebrar? Até já!